Boa tarde, pessoal. Para seguir sua reunião oficial do sindicato, eu queria também dar boa tarde às pessoas que estão nos assistindo. E a gente vai começar, vamos fazer a oficial da reunião da IPP e a gente vai seguir com a linha pauta. Então, hoje não queremos a doutora Liane, mas estamos aqui com a C6, bem, uma proposta para esse caso certo, para falar mais constância negativa parcial. 6 anos atrás, quando eu contratei o conciliador, eu descobri que eu estava sendo cobrado equivalente a 10 maquinetas. Só nos 6 meses que a gente consegue, de forma administrativa parcial, eu não tenho trabalho de conciliação hoje, você pode pedir o histórico de 6 meses de forma administrativa. Eu fiz isso, eu descobri que aqui estava pagando um absurdo que tinha só 2 maquinetas. Também, administrativamente, eu consegui receber esse valor só de 6 meses de utilizar, ou deveria, nos 5 anos. Então, eu queria pegar 5 anos. Mas sim, mas, e por que parcial? Porque o meu relacionamento é muito antigo, Bradesco é muito antigo e eu não falei do Bradesco especial. Não errei. Eu hoje descobri que eu voltar também para a prática 6 anos atrás. A vantagem hoje é que eu tenho um histórico de 6 anos de conciliação. Ele não acompanha mês a mês, enfim. Eu planilhei dia máximo uma orientação do texto, para que a gente colocasse no ponto do e-mail, para que, tentando administrativamente recuperar esses valores, nosso advogado, para, caso não consiga de forma administrativa, a gente ir para a briga judicial. De 2015 para hoje, nos últimos 6 meses, estamos contando R$ 1.681. R$ 1.681. Nos 6 meses. Pelos 6 anos que eu fiz a vida, deu quase R$ 70 mil. Estou falando só da taxa de maquininha. Eu estou falando ainda de repasse de venda. Só pelo dano maquininha. Não sei se isso não quer dizer que bater, mas se eles fazem isso por taxa, a gente não pode fazer por venda. A gente sabe que os pequenos estão organizados, a gente tem estrutura, a gente tem pessoal para fazer isso. Vou passar para o Cristiano, vou passar que a C6 tem, oferece para o setor. A gente não pressa, porque ali a taxa sendo subindo, ele consegue segurar essa proposta no momento. Uma proposta, da mesma forma que a gente negociou quando está de FAPI para grupo, não importa o faturamento, pois que o grupo tem o faturamento X de etapas, e consegue essa taxa linear para todo mundo. Ok? Antes de passar aqui para o Cristiano, Cristiano vai fazer uma pequena apresentação, que é uma sensibilização, e já na próxima semana a gente vai estar fazendo uma reunião específica para esse assunto, que a gente vai precisar de mais tempo para discutir e a todas as dúvidas. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Cristiano, eu já sou profissional de seguro de referência há 27 anos, passado pela rede, pela CIEL. Hoje, nós somos um escritório licenciado do C6 Bank, o segundo maior banco digital do país, com quase 10 bilhões de carteira no mercado. Ele desistiu de fazer o IPO dele com 40% de suas ações não compradas pelo Tudo isso é um banco que tem uma longa experiência muito grande.
a SPEF, né, que é a Software Express, e a Lens. A integração técnica. Hoje ele está no mercado com a CCSP. Melhorou o som? Bom, o projeto do C6P, além do banco, também deve ter esse apoio da C6P. Conhecendo o desempenho de uma maneira um pouco mais veloz, e a gente atende a todos vocês, porque faz parte do festival, nós formatamos uma proposta para um grupo comercial, como o presidente falou, de maneira linear, desde que aquele grupo atinja o faturamento mínimo mensal. Eu vou falar rapidamente das taxas, até porque eu vou formalizar isso para o sindicato, e posteriormente eles vão repassar a todos vocês. O DPV composto comercial acima de R$ 1 milhão, pode ter 10, pode ter 20 associados dentro desse grupo. Nós conseguimos uma taxa de 0,63 no débito, todas as bandeiras, 2,13 no crédito em D2. Quem tem crédito hoje recebe 2 dias, descontando 2,13. É algum celular que está aqui. Algum celular que esteja. É o som ligado. Era o meu mesmo. A besteira foi minha. Aumenta um pouquinho aí. Pessoal, paciente pela reunião está sendo transmitida, mas a gente também tem alguns associados e amigos aqui assistindo presencialmente. O som melhorou, Marco, acho que agora está ok. Viu? Voltando, pessoal. Essas taxas que eu falei para vocês, considerando aquele estabelecimento que queira antecipar o crédito. Ele vende hoje e recebe com 2 dias úteis, descontando 2,13, independente da bandeira. Aquele que não quer e quer receber no prazo, a taxa é menor. Tá? Mas vai receber com 30 dias. O que é que eu quero deixar claro para vocês? É desmistificar um pouco quem é esse cliente, porque hoje você escuta muito falar de Stone, de Pixel, eu trabalhei nessas duas. Esse mercado mudou muito de 2008 para cá. Tá? E vai mudar mais ainda. E a passos largos, principalmente na questão da digitalização. Banco hoje de agência só existe por conta de aposentado. A tendência é que os bancos fechem suas agências, coloquem caixas eletrônicos, como vai ser de maneira digital. A gente vai ter que se adequar a isso, de uma forma ou de outra. Tá? Vocês têm que um banco muito forte, hoje a gente já está pagando quase 21. Tá? Ele está com uma parceria muito grande para o empreendedor, ou seja, é um banco que não cobra tarifa, é um banco que dá um pacote de 100 pesos no mês, fixe e limitado, analisa tudo que está crédito, atrelado ou não a maquininha de cartão. Tá? É um banco transparente, é um banco, por não dizer, assim por que não dizer, global. O maior sócio dele hoje é o maior banco do mundo, é o maior banco do mundo. Então, a nossa intenção é trazer para vocês uma condição melhor. Eu me recordo que há 4 anos eu tive aqui a Pensione. Apresentei ali, mas aí foi cumpriu a proposta da Stone naquela época. Tá? A Pfizer é uma grande empresa, a Stone é uma grande empresa, a Sierra é uma grande empresa, a Rede. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que vocês têm que
está atento a essa mudança de mercado. Hoje, eu tenho uma condição melhor para o sindicato, cada vez sua particularidade. Hoje eu posso prestar até o C6. Não tem contrato de fidelidade, não tem ação nenhuma no banco. Você entra hoje, amanhã, se não tiver satisfeito com o serviço, você devolve a maquininha. Simples assim. A gente tem alguns bancos aí, grandes empresas como GetNet, ECL, que amarram ao máximo. Cobram taxa de mensalidade e dão um pacote pequeno de PIX. Depois ele começa a cobrar PIX. Técnico se fala. Então, eu queria me colocar à disposição do sindicato para tentar trazer para vocês a melhor condição hoje de adquirência. Hoje, diria categoricamente que é C6. Amanhã pode não ser. Esse mercado ele vai mudar. Ele vai mudar muito. Queria só pegar um gancho que eu acho importante, isso que o presidente colocou hoje, que aconteceu com ele com a Cielo. Isso pode acontecer com qualquer empresa. Pode até não ser uma fé. Pode ser desorganização, que é sistema. Então, vocês precisam ter o controle daquilo que vocês vendem de plástico. Eu arrisco dizer que o cartão de crédito hoje deve girar um 70% do negócio de vocês. Depende do bairro. Se puder falar um pouco mais alto, eu vou pedir mais. Então, hoje, 70% a 80% do negócio de vocês, dependendo da região, está dentro do plástico. O que é o plástico? É o cartão de débito, é o cartão de crédito, é o voucher. Voucher, acho que ninguém gosta de falar, porque as taxas são absurdas. Não, voucher não negocia com nenhuma adquirente. É direto com a própria empresa de voucher. São códigos 6% a 7%, né, para ele pagar por 14 dias. É pesado. Mas é aquela coisa. Cria-se a demanda, cria-se a oferta, e aí você vai pensar, se eu não recebo, o vizinho lá na frente vai receber. E você acaba apertando sua margem para não deixar de vender. Então, de maneira muito sucinta é isso. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, porque a pauta de vocês é extensa. Já me coloquei à disposição do sindicato, já formalizei por WhatsApp, para formalizar por e-mail a condição de proposta para grupo e para aqueles que querem aderir de maneira individual. Tá? Pois não. Não. Aluguel tem uma regrinha muito simples. Não. Aí, justamente isso que eu vou falar para a senhora. A maquininha ela tem uma regra específica. Abriu conta no C6, a cada R$5.000 de faturamento da maquininha, uma maquininha isenta. Então, se você faturar 50 mil, você tem direito a 10 máquinas. Cristiano, eu não quero receber agora no C6 Bank, eu quero manter o meu relacionamento com o banco atual. Não tem problema. Uma maquininha isenta a cada R$20.000. Então, a regra da maquininha é essa. Aconselho, sugiro, que comecem também com uma conta no C6 para prestar o banco. Tem muito material bacana do banco nas redes sociais. É um banco muito forte, está entrando com muita força na TV fechada. Tá? Então, é muito simples, pessoal. A adquirência, eu falo isso com um pouco de propriedade, porque são 27 anos. Você vai ter a maquininha de 1, de A, de B, de C, de D. Por exemplo, não dá problema um dia, não dá problema um dia. O que é que vocês precisam hoje? Preço, atendimento, suporte e segurança. A maioria vai cuidar disso. Mas você ainda assim tem que estar de olho. Não dá para fechar os olhos. A gente se preocupa muito, eu fui empreendedor, a gente se preocupa muito com loja, com estoque, fornecedor, compras a pagar. Mas tão importante quanto isso é se preocupar com o nosso caixa. Quem são nossos parceiros? Eu consigo identificar se eu estou sendo lesado ou não por algum desses parceiros financeiros. Por exemplo, talvez aqui um ou outro saiba,
mas isso é normal, isso é estatisticamente no Brasil. Muita gente não sabe na ponta da língua que paga cartão de crédito. Não sabe. Não sabe que paga de débito, não sabe que paga no crédito, não sabe quanto está pagando uma mensalidade do crédito do POS. Para isso existe uma ferramenta, não é o objetivo dessa reunião, que se chama conciliador de cartão de crédito. É barato e vai te ajudar. Ah, Cristiano, tem o pessoal financeiro que faz isso. Não faz. Não faz. Ele não consegue bater. Ele pega para o filho dele. Bandeira de cartão, ou bandeira de cartão, que há diferença onde a diferença na cobrança de suas taxas. E muitos de vocês têm uma maquininha da minha e uma da Estônia. Uma maquininha da rede e uma da Cielo. E as taxas não são as mesmas. Mas isso é um segundo passo que vocês podem também, caso interesse em procurar, eu tenho bem indicado. Presidente, agradeço o espaço, não quero tomar mais tempo com vocês. Leiam um pouco, se vocês puderem, depois eu faço uma apresentação também, porque vocês se sentem bem proximidade. Eu só pediria um pouco de celeridade na decisão de vocês. Explico. A CEDIC está aumentando. A CEDIC, eu imagino que não vai ficar menos de 7% até dezembro. E isso vai refletir na taxa de cartão de crédito para quem precisa antecipar. Para quem não precisa antecipar, receber o D1 débito, o D31 crédito, isso não vai mudar muita coisa, porque não vai ter uma oscilação na taxa de interesse. Mas quem precisa vender no crédito para receber amanhã, vai sofrer. As empresas não vão ter como segurar e não repassar isso para o lojista. Então, por que eu estou pedindo essa celeridade? Porque aquilo que a gente conseguir subir no contrato ainda em outubro, e especificamente até o dia 25 de outubro, tá? A gente vai conseguir dar uma manutenção dessa proposta. A partir de novembro, eu já não consigo me comprometer com vocês com as taxas que eu passei por esse mês. E se a Selic aumentar, vai aumentar tudo e o banco vai repassar. Aí, a partir de Moreira, já a partir de outra, quarta-feira que vem, 27, né? Vai ser reunião específica para a C6, já vem com o pessoal, com adesão, porque vai ter quarta, 26, né? Esse mês aí, quarta, 26, já garantir essas taxas. Eu já passaram esses dias, lembrando que quiser tratar por um tema específico, tirar todas as dúvidas, quarta-feira que vem, aqui, só C6, para tratar desse assunto. Deixa eu olhar, 4 horas, né? Agora acabou. 4h30. A quarta-feira, isso mesmo. Porque precisa trazer, Cristiano, alguma coisa para ter CNPJ, para aderir na quarta-feira. Na verdade, o banco, desde que se propõe o banco digital, não está existindo nada. O que a gente precisa é só da documentação de vocês de maneira digital. É o CPF do sócio administrador, é o cartão de CNPJ. Cristiano, eu quero trabalhar no meu banco hoje, eu agradeço ao Banco do Brasil, só o comprovante bancário feito digitalizado. Isso tudo que nós vamos fazer na nossa plataforma. Então, papel, documento, não preciso de nenhum. Só precisa da sinalização que vocês querem para que a gente possa subir as propostas ainda dentro desse mês de outubro. Porque se virar novembro, eu não posso garantir a manutenção da taxa proposta. Certo? Um minuto só. Eu vou passar o microfone para quem estiver presente, fazer pergunta no microfone, que os que estão em casa possam escutar. Eu não anotei aqui a taxa do crédito 2 dias. 2,13. 13. 2,13. E para 30 dias. Deixa eu passar um minuto para ver aqui agora. Também vai puxar outros assuntos que tem relação com esse tema. Eu falei no grupo, mas nem todo mundo acompanha, um bem difícil dos meus gastos. E é incrível, eu desafio que todos fizessem isso, vocês vão se admirar com bandejas que você nem sabe que recebe. Você pode bem difícil nos meus comprovantes. O que acontece? É muito comum.
chega lá o Amp Brasil, Nutcast, tem uma série de voucher, são os cartões de refeição e alimentação. Infinidade. Então, chega o cliente nosso lá, pergunta a nossa caixa de reserva, deixa eu ver se passa. Aí pega a maquininha 3. Uma boa parte dessas empresas estão fazendo um cadastro automático e já com antecipação. Já o cadastro sem essa contrato, sem nada. E já no automático. Então, isso é o que eu peguei. Eu incorporei 5 problemas. Eu só fui basicamente com ativo que tem giro que vale a pena. Não é que vale a pena financeiramente. Também com um bom milhão de 30, 40 clientes por dia. É só o Nexo, é o Kit, a Lelo, Udicar, eu acho. Né? Eu tenho duas experiências. A Nutcast, por exemplo, tinha uma venda no dia, por exemplo. Vamos supor que eu pedi R$12 desse cliente. Foi só uma venda no dia. Então, daqui a 21 dias, eu recebi esse dinheiro descontado de 6% a 8% de taxa, mais R$5 de bônus. Eu recebi R$4 e paguei para trabalhar. Então, depois que eu constatei isso, eu fiz uma vez em cada caixa, mas uma vez que eu pago de receber. E você tem que monitorar todo dia, porque as taxas de atendimento, elas passam até se aperceber. Não compensa. Tem muita maneira de cartão não compensa. Então, é fazer uma avaliação caso a caso, vale a pena se manter, vale não, mas aproveite para fazer isso um pouco antes. Bom, eu localizei aqui a taxa para o grupo comercial. A taxa do crédito para 31 dias fica 1,53. O resto da dúvida é que as taxas são muito atrativas. Lembrando, quarta-feira que vem aqui, os interessados. E o nosso volume dos interessados não bater o valor do grupo que ele deu, aí vai tentar não fechar individualmente. C6 bem. C6. Aí, o que quiser fazer, aí vai, um caso a caso, aqui, quarta-feira que vem, fechar individualmente, porque depende do seu faturamento de débito de crédito na sua loja hoje. E se vai transferir 100% do seu faturamento. E tá bom. Importante, tá? Essa avaliação do faturamento, a gente faz no período de 90 dias. Possa ser que nos primeiros 30 dias a gente não atinja o dependente de R$1 milhão. No segundo mês não vai acontecer sim, só uma taxa afirmativa. Tá? Bom, essas taxas elas vão ser avaliadas no período de 90 dias versus o faturamento desse grupo comercial. Então, se a gente fizer na próxima quarta-feira 15 adesões, e essas 15 adesões, no espaço de 30 dias, performarem acima de R$1 milhão, ok, taxa está mantida. Evidentemente, outros associados entrando, esse volume esse compromisso de faturamento ele vai ser facilmente atingido. Este ano, cadastramos 25 lojas, 25 associados, e ao final dos 90 dias deu R$800 mil a média do CPV. Eu não consigo manter a taxa. Aí ela vai voltar para o faturamento individual do estabelecimento comercial, pelo seu histórico. Então, por exemplo, você pode ter um estabelecimento que fature 150 mil, ele não vai ser contemplado com a taxa de 0,63 e 2,13. Vai sair para 0,68 e 2,22. Ele só vai ficar nessa taxa linear se o restante do grupo conseguir atingir R$1 milhão de faturamento. Isso é o que todas elas fazem. Toda a precificação hoje de empresa de cliente é com base no faturamento que você se compromete a entregar para ela. A gente não está aqui descobrindo nada de diferente. Tá? Eu gosto de ser muito transparente. Muito. Eu já tenho 27 anos, mais uma vez, falando nesse mercado, já vi de tudo. Poderia estar aqui fazendo uma bela apresentação de PowerPoint, mas vocês sabem no dia a dia, talvez mais do que eu. Né? As pegadinhas, de repente, você acertou uma condição com uma empresa e você virou um mês e a taxa já está mais alta,
Eu me deparei hoje com um cliente que eu fechei no Shopping Recife, não é do segmento de vocês, ele não tinha antecipação automática, a Cielo ativou a antecipação automática, ele ligou para o consultor da Cielo e a Cielo disse: não é para o senhor ter custado. Como é que você custa alguma coisa pagando por aquilo? Não faz sentido. Então, se colar, colou. Então, se ela não tem o controle daquilo que ela está vendendo, ela ia passar um tempão recebendo, pagando mais caro sem necessidade. A condição que o Bravo puxar vai tirar todas as rendas de quarta-feira. Ah, eu segui, mais tira. O que é que eu vou pedir? Quem quiser, me faz esse favor, Rafael. Qualquer dúvida, use o microfone para quem tiver em casa também escutar as dúvidas. Não, as dúvidas e observações. A minha observação referente a Cielo foi que eu tinha recebimento da Cielo lá pela padaria e eu cancelei. Eu fui para aí. E a Cielo cancelou tudo, até inclusive o recebimento do Aurélio. Aí os clientes ficaram, opa, não está funcionando mais o Aurélio, não funcionava na maquineta nenhuma, né? Já não funciona no TEP. Aí não funcionava na maquineta da minha. Aí a Cielo pegou e tive que ligar para lá para solicitar o recebimento. E depois eles vieram me cobrar uma taxa, dizendo que era referente ao uso da maquineta Cielo. E eu nem tinha na maquineta Cielo. Aí foi dor de cabeça, porque ligar para lá, protocolo, e a cobrança chegando no DDA. R$ 127, 119, chegando um e-mail de cobrança dizendo que eu estava negativo com eles. Eu liguei para lá e disse: olha, eu não tenho maquineta Cielo, eu só tenho ativação do serviço Aurélio. Aí foi quando eles deixaram de cobrar. Mas tentaram cobrar diversas vezes. Exatamente. A Aurélio pertence a quem? Cielo. Você tirou a adquirência da Cielo, foi para a concorrência, foi que ela fez uma maneira de retaliação que bloqueia no Alelo e depois que cobra. Eu só tirei de volta porque os clientes ficaram enchendo o saco. Faz parte, então, no Brasil, infelizmente. Bom, pessoal, queria agradecer a atenção de todos vocês, me coloco à disposição oportunamente na próxima quarta-feira, evidentemente. Quem tiver alguma dúvida, puder me mandar isso por WhatsApp ou por e-mail, eu já venho preparado para solucionar todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, o que provavelmente vai fazer é criar um grupo para quem tem serviço para poder assim, só que terça-feira e quarta-feira todo mundo. Quem tiver dúvida, passa aqui para Estevão ou para Elane. A gente vai passar para você, Cristiano. Quarta-feira, 4h30 da tarde, 16h30, a gente faz uma reunião só sobre adquirente. Tá bom? Valeu, obrigado. Estevão, a gente está com a Ângela da ADEP, antiga ADEPE, e fizeram uma apresentação sobre emprego PE lá na FIEP. Surgiram várias dúvidas, já chegaram até algumas aqui para a gente. Então, a Ângela está aqui com a gente no Zoom. Passa para ela aí a palavra, ela vai participar aqui junto com a gente e vai tirar dúvidas. Ângela, muito obrigado pela disponibilidade. Você é parceira da gente de longas datas, em várias situações, e já participando junto. Obrigado mais uma vez. É com você aí, Ângela. Boa tarde a todos. A gente veio ter uma conversa com vocês hoje no intuito de poder ajudar a capitanear mais empresas que tenham interesse de participar do novo programa que a gente tem, que faz parte do conjunto dos programas de retomada do governo. O programa Emprego PE, ele é um programa que a gente vai fazer uma apresentação rápida para vocês, e aí a gente só tem a preocupação de vocês vão visualizar aí algumas marcas como a marca ADEP, e aí eu não sei se todos vocês estão cientes de que a gente agora mudou de nome. A gente mudou de nome, a gente antigamente chamava ADEPE, e aí a gente agora tem um novo nome que chama ADEP. Na verdade, essa marca não é uma marca porque o nome ADEPE estava estagnado ou não era conhecido, mas ele só era conhecido dentro do estado de Pernambuco. E aí a gente resolveu trocar por meio de uma consultoria que foi avaliada por conta das novas solicitações de novos negócios fora do estado e a dificuldade que tinha de se pronunciar e falar e gravar esse nome.
Então, vocês vão ver a marca ADEP, mas é a antiga agência de desenvolvimento, que é a DEDPER, que vocês já conhecem. Certo? A gente vai fazer uma apresentação rápida e depois a gente se coloca à disposição para vocês terem perguntas ou dúvidas que possam vir a ter sobre esse programa. Eu estou com um gerente que trabalha comigo, o Rafael Demeri, ele é da área de estudos e projetos, e aí a gente está juntos nesse processo de divulgação e de implementação do programa Emprego PE. Rafael, tu pode passar para mim, por favor? Eu estou precisando que alguém habilite aqui para poder compartilhar minha tela. Alguém tem que habilitar? Paulo, a gente não está conseguindo habilitar. Ah, tá bom, obrigada. Pronto. Então, pode passar, Rafael. O programa Emprego PE, ele tem alguns requisitos para que a empresa que possa participar para ganhar o benefício dele. O intuito dele foi a gente tentar trazer junto ao mercado de trabalho que está querendo ter uma nova alavanca, uma nova iniciativa depois dessa pandemia que a gente passou. A ideia é que a gente faça essa retomada e ajude com algum benefício as empresas que têm intenção de fazerem novas contratações durante esse período. Então, as empresas que podem participar são empresas sediadas ou estabelecidas em Pernambuco, tá certo? E aí, quando a gente fala de empresas sediadas e estabelecidas, ela está sediada e estabelecida, mas isso não significa que ela não pode contratar uma pessoa que está em São Paulo, por exemplo. O vínculo que ela faz com a contratação dela de emprego, dessa vaga que ela está oportunizando, ele pode ser feito por uma empresa, por um funcionário que esteja trabalhando, por exemplo, online, que está contratado por ele. Então, ele tem que ter mais de 12 meses de atividade a partir da publicação da lei. A lei foi do dia 22/9, ela foi sancionada pelo governador. Então, ele tem que ter 12 meses, né, a partir dessa data. Ele teria que ter 12 meses a partir do dia 22, é isso mesmo. Tem que possuir um e-mail atualizado na Receita Federal do Brasil. Então, assim, a gente, no programa da gente, no sistema, eu vou mostrar rapidamente o sistema para vocês funcionando, a gente captura os dados da Receita Federal, são os dados básicos, macro, que eles têm. E aí, normalmente, o e-mail não vem atualizado. Às vezes, o e-mail não está atualizado, às vezes, ele fez uma abertura da empresa e a Receita Federal não exigiu que ele colocasse o e-mail, ou ele substituiu o e-mail, precisa atualizar. Então, essa empresa consegue cadastrar, consegue credenciar e vincular novos funcionários ao programa. Aí, quando eu vou fazer a aprovação dos dados dela, eu preciso que esse e-mail esteja atualizado. Então, o e-mail que ela atualiza na Receita Federal é o mesmo que ela vai colocar lá no programa para mim, caso ela não tenha o e-mail atualizado. Então, o intuito da gente é gerar novos vínculos empregatícios a partir dessa data de publicação. O programa tem 6 meses, então, durante 6 meses, a gente vai beneficiar essa empresa com um benefício de R$ 550 por funcionário que ela for cadastrar, né? E ela tem mais 2 meses de carência. Então, durante esses 6 meses, tá certo? Mais os 2 de carência, ela tem que manter esse funcionário. Não obrigatoriamente o funcionário, mas a vaga e a oportunidade que ela colocou no quadro dela de pessoal. Aí, só dando um exemplo, a gente tem 10 funcionários contratados. Ela vai, a partir do dia 22 de setembro, contrata mais 2. Esses 2 funcionários que ela contratou a mais e colocou eles para recebimento do benefício, não existe nenhuma necessidade dela que ela não possa substituir. Digamos que essa pessoa não teve uma produtividade boa, ela pode substituir a qualquer tempo.
Mas para o programa, ela tem que manter as 12 vagas, entendeu? Que o quadro dela possui, para que a gente mantenha a condição de continuar fornecendo benefício para ela. Então, caso ele não esteja usando um benefício, por exemplo, sendo beneficiado por um programa que já tem algum benefício, como, por exemplo, o programa do federal, ele não pode acumular os dois, tá certo? Ele tem que, se ele estiver já conosco, aí ele não poderá participar do federal, e se ele já estiver no federal, que eu acho que não tem mais ninguém ativo no programa federal, porque o programa federal já chegou na reta final dele, ele está nos últimos compromissos a serem liquidados, eu não posso ter concomitantemente esses dois benefícios, tá? Ou eu tenho do governo do estado, ou eu tenho do governo federal. Pode passar. Pode passar. Ah, tá. O benefício, ele corresponde a R$ 550, tá certo? E aí, esse valor, ele parece ser metade do salário mínimo, mas, na verdade, ele não tem um vínculo com o salário mínimo. Eu posso usar ele para qualquer âmbito. Esse dinheiro é colocado numa conta indicada pela empresa. Essa conta tem que ser uma conta corrente da empresa, ou uma conta poupança da empresa dentro do CNPJ dela, tá certo? E aí, os 550 são por cada vínculo que ele formalizar com a gente, após a publicação da lei. E aí, ele está limitado até 30 vínculos, certo? Então, assim, eu sou uma empresa, eu posso contratar até 30 pessoas e incluir no programa para receber esse benefício. Nós temos 20 mil vagas disponíveis e o programa vai ficar aberto e em andamento até o encerramento dessas vagas. Hoje eu vou mostrar para vocês mais para frente, mas a gente está na média com um cadastro de 1.555 vagas, tá? Já utilizadas. O pagamento do benefício, quem vai fazer é a Secretaria de Trabalho e Qualificação do Estado. Na verdade, a gente recebe todo porque está dando um retornozinho, aí eu não sei exatamente. Eu vou continuar. Parou. A empresa, ela tem a gente faz toda a preparação do programa dentro da plataforma e do sistema, fomos nós da ADEP que contratamos a empresa e fazemos toda a validação desse cadastro. E aí a gente entrega todo esse mapeamento mensalmente para a Secretaria de Trabalho e Qualificação e ela faz o pagamento das remessas de acordo com as indicações e as validações e autorizações que a gente apresenta para ela, né? Em cima dos dados de conta bancária, conforme eu avisei. A cada mês, durante toda a vigência desse benefício, a empresa precisa comprovar a quantidade de vínculos. Então, assim, todo mês a gente vai pedir a GFIP dela atualizada, para ver que ela manteve aquele número de funcionários que ela ampliou a partir do benefício que ela começou a receber. Então, assim, não pode haver uma redução, ela tem que fazer a manutenção desse vínculo, tá? As prioridades. A gente entrou com uma lista de prioridades, até porque, assim, quando ela foi montada como projeto de lei, ela passou por várias instâncias para aprovação e houveram várias sugestões. Nessa sugestão delas, veio a sugestão da gente priorizar os egressos do Sistema Público de Educação e do Sistema S, né? As micro e pequenas empresas. Então, a gente criou um calendário de prioridades dentro do programa. Do dia 1 ao dia 10 desse mês, que já passou, a prioridade foi dada para micro e pequenas empresas que tivessem alunos egressos contratados do Sistema de Educação ou do Sistema S.
Aí, depois do dia 11 ao 20, que termina hoje, ela tem a prioridade como micro e pequena empresa. Aí, a partir de amanhã, a gente tem qualquer tipo de empresa que queira contratar egressos do sistema público de educação e do sistema S como prioridade. Aí você pode me perguntar, e aquelas prioridades que estavam acima da micro e dos egressos da micro? Eles já ficam abertas e elas continuam com a concessão, tá certo? Elas podem continuar cadastrando. Oi? Pois não. Desculpe, eu não estou ouvindo. Desculpe, está dando como se fosse um eco. Uma ecofonia. Eu acho que eu estou vendo. Ok, agora. Valeu, Estevão. Angela e Rafael. Oi. Uma dúvida que surgiu, chegaram aqui e mandaram para a gente, é relacionado com isso. Eu acho que alguém tentou se inscrever nesse período e a prioridade era de micro e pequenas empresas que tivessem egresso da escola pública ou do sistema S. Você fez uma pergunta. É apenas para essas empresas nessa condição? Aí eu queria que você respondesse. Que não é, a gente já sabe que não é a prioridade ali da data, mas aí ela perguntou mais outra pessoa já perguntou alguma coisa relacionada com isso. Se eu entro nesse momento e não seria a minha prioridade, mas eu posso me inscrever e ficar lá cadastrado, esperando a prioridade? Pode. Na verdade, assim, você consegue cadastrar, consegue colocar o funcionário que você quer deixar ele oportunizado para conseguir a concessão e o benefício. Você só não consegue validar ele. Significa, você não consegue pedir autorização para que a gente submeta ele a uma autorização, porque a gente tem que obedecer o critério da prioridade, mas o cadastro fica lá todo prontinho, e aí ele fica pronto para ser submetido no ato da liberação. Então, entendeu? Então, assim, por exemplo, amanhã você está com todas as empresas de qualquer porte que queiram colocar alunos egressos, mas as duas prioridades de cima estão liberadas. Isso significa, ele sendo micro e pequena empresa, ele continua podendo cadastrar e pode submeter, a gente vai autorizar. E se ele for micro e pequena empresa do sistema público, entendeu? Egresso, a gente também já vai liberar. Aí, quando chegar no dia 31, o que vai acontecer? No dia 31, está liberado tudo. Então, aí vai por ordem de chegada. Quem for chegando, a gente vai submetendo e já vai autorizando. Tem mais alguma dúvida da prioridade? Pode continuar. Ok. Tá bom. Pode passar, Rafael. Aí, assim, voltando aos critérios, o benefício poderá ser concedido a empresas que tenham contrato de trabalho temporário. Por que eu posso colocar uma empresa que está contratando temporariamente? Porque eu não estou preocupada com a pessoa que ela está contratando, tá? Nem o tipo de cargo, apesar de eu pedir esses dados para ela, mas eu não estou entrando nesse mérito, eu não vou fazer nada com essas informações são sigilosas,
é somente para que a gente tenha uma base de entendimento quem está sendo contratado. Mas a gente não entra no mérito do que a pessoa está contratando, qual é a CBO que ele está contratando e qual é o valor do salário que ele está contratando. Então, ele pode contratar uma pessoa em trabalho temporário e aí depois substituir ela para continuar contemplando o benefício que ele solicitou, mantendo o total de vínculos que havia sido negociado no princípio da adesão. Então, os contratos intermitentes, né, eles não podem ser colocados no sistema. Então, por exemplo, se alguém tiver um contrato intermitente e tentar submeter, o que vai acontecer? O robozinho que lê lá, ele vai fazer a leitura do documento, ou ele vai negar, ou a gente que tem uma equipe aqui de um comitê também pode negar o contrato intermitente, porque a lei não permite que a gente coloque o contrato intermitente como condição para que ele seja habilitado. Aí, assim, se ele cometer alguma imprudência ou alguma informação indevida para que receba esse pagamento, e aí a gente vai bloquear esse pagamento, tá certo? Analisar as condições de qualquer coisa, uma denúncia ou um problema que tenha ocorrido, certo? E tenha sido identificado pelo sistema. Aí a gente faz todo o levantamento primeiro, verifica isso, bloqueia e suspende. Caso se confirme o caso, aí a gente inscreve ele na dívida ativa, tá? Pode passar. Aí a gente tem um comitê gestor que faz toda a avaliação desses princípios que a gente colocou para você. Ele é composto pela SDEC, por meio da ADEP, a Cefaz e a Secretaria de Trabalho. Então, ela que regulamenta o funcionamento dessas atividades e troca algum requisito ou pode solicitar algum ajuste no decreto ou na lei que está concedido para fazer algum ajuste de melhoria para o próprio sistema e para as adaptações que tem sobre ele, certo? A ADEP, que somos nós, vai divulgar quinzenalmente no meio do portal as informações detalhadas. A gente publicou sexta-feira o primeiro relatório com os primeiros dados das empresas beneficiadas e os quantitativos de admissões. E aí, à medida que a gente vai ganhando mais informações, a gente agora já vai fazer filtros diferentes, possivelmente o próximo relatório já vem por região, já vem com dados mais detalhados, e assim, a gente tem uma obrigação pela lei e pelo decreto de quinzenalmente fazer a demonstração desses dados, tá? Pode passar. Então, assim, aqui só tem um passo a passo para vocês entenderem de forma bem resumida, que é o acesso. Primeiro, a gente começa acessando o site, depois a gente envia as informações do cadastro da empresa, depois a gente cadastra os funcionários e depois, mensalmente, a empresa vai ficar enviando documentos comprobatórios para autorizar os pagamentos que eu tenho que fazer para ela. Tá? Aí é feita uma checagem desses documentos e é liberado o pagamento. Os meios de comunicação que eu tenho hoje entre nós e a empresa são o chatbot, o chat com atendente online, a ouvidoria da gente, certo? E a gente também tem ligado muito para as empresas, porque às vezes elas têm uma dificuldade, a gente fica preocupado, dispara um e-mail, aí todo problema que a gente identifica, a gente manda um e-mailzinho para saber se está tudo andando corretamente. Caso a gente identifique algum problema, a gente pega o telefone, liga para a empresa e orienta ela de forma adequada para que a gente possa suprir a dificuldade dela ou tire alguma dúvida que ela venha a ter. Pode passar. Esse aqui também é um cronograma de forma resumida. No dia 28/9, a gente abriu a inscrição de cadastro. No dia 1/10, a gente começou com aquelas prioridades que a gente viu ainda há pouco, que é a prioridade 1, que era os egressos para micro. Depois a prioridade 2, que a gente está saindo dela amanhã, né, que são as micro e pequenas empresas. Depois tem a prioridade 3, que é a que a gente vai entrar amanhã, de qualquer empresa com egressos, né?
e depois entra para qualquer empresa a partir do dia 31/10. O programa vai ficar aberto até que a gente complete as 20 mil vagas, né? Então, assim, ele estava previsto até o final de novembro, início de dezembro, mas ele pode ser prorrogado caso eu ainda continue com o número de vagas abertas. Pode passar. Angela, uma Oi. dúvida do presente aqui na reunião. Doutora Angela, referente às prioridades, você tem um prazo aí. Aí, se a pessoa está enquadrada numa prioridade que já passou do prazo, ela automaticamente já vai entrar? Não sei se eu entendi. Você perguntou se eu cadastro e ela estava numa determinada prioridade. Aí esse prazo passou e aí se eu vou continuar com esse cadastro dela ou com a prioridade? Se ela, por fazer parte de uma prioridade, prolongou o tempo aí, né, a data que você está mencionando aí, como é que acontece com essa empresa? Se ela faz parte de uma prioridade que já passou nessa sua data. Angela, Não tem problema. Vamos lá. Se ela já passou daquela prioridade, eu me inscrevi depois daquele prazo, sou micro e pequena empresa, eu tenho um egresso. Quando eu me inscrever, eu já entro automaticamente, porque a minha prioridade do prazo passou, ou eu me inscrevo e espero um processo normal de atendimento. Não, entendi a pergunta. A prioridade é como se fosse acumulativa. A prioridade de egresso para micro e pequena empresa e de micro e pequena empresa, ela fica adquirida, certo? E aí você pode inscrever à vontade que vai estar liberado para você. É como se eu fosse ganhando novas prioridades e aí abrindo um cadastro que estava meio fechado. Então, quem já teve prioridade, ela vai continuar aberta. Eu não tenho prazo para ela mais. Ela fica aberta porque ela foi uma prioridade. Mais uma pergunta. Todos os funcionários que foram admitidos a partir do dia 22/9 podem entrar nesse programa? Podem sim. Devem. Né? Isso, depois do dia 22, digamos que você contratou eles a partir, sei lá, do dia 23, tá? Aí você tinha 10 funcionários, aí você está contratando mais 4 no dia 23 de setembro. Você já pode submeter ele, tá? A gente vai fazer as análises, você submete cada um dos funcionários, e aí a gente faz a análise do cadastro seu e dos dados que você lançou, e aí ele é liberado para o pagamento no mês subsequente. O pagamento é sempre feito no mês subsequente. E digamos que você tinha 4 funcionários, mas você queria submeter 2 agora em outubro e 2 em novembro. Também pode, não tem nenhum problema. Enquanto o cadastro estiver aberto, você pode submeter, tá certo? Os critérios se permanecem e aí você começa a receber no mês subsequente. Aí a gente está tentando fazer o pagamento entre o dia 15 e 20. Mas, assim, pode ser que o primeiro mês, como é a primeira vez, ele vá até o dia 30. Mas no segundo mês, a gente já quer estar com tudo redondinho para ver se até o dia 15 vocês já estão recebendo. Agora, Ângela, você pode inscrever a partir dessa data, mas o pagamento não é retroativo aos funcionários. Eu entrei depois, eu começo a partir dali da minha inscrição. Eu não recebo retroativo, não é isso? Exato. Por exemplo, você inscreveu 2 em novembro, aí ele começa a contar 6 meses a partir de novembro, né? Eu começo a receber a primeira parcela dele em dezembro, e aí vão se contar os 6 meses. Então, até maio do próximo ano eu vou receber. Tá? Então, se eu coloquei em outubro, eu começo a receber em novembro, e aí até abril do próximo ano eu vou estar recebendo as minhas parcelas e apresentando os comprovantes dizendo que eu estava mantendo os meus funcionários lá. Pode passar. A gente vai entrar no site agora só para dar uma amostragem para vocês, tá? Mais uma coisa aqui dos presentes. Pode falar aí, Eduardo.
Não estou ouvindo. Não dá para ouvir, não. A pergunta é a seguinte: o funcionário que for contratado, ele pode ser contratado por um período menor do que 6 meses, e nas duas diferenças, por exemplo, eu preciso ele só por 2 meses, aí depois desse período, como é que ficaria a demissão dele? Normal, 50%? Como é que seria o custo? Quem escreveu, Ângela, ele não completou o período de 6 meses. Escreveu e teve que tirar por motivos diversos, 2 ou 3 meses antes. Como é que fica essa situação? Veja, ele tem que fazer, como eu não estou preocupada com o funcionário, ele tem que fazer uma substituição. Então, assim, se ele demitiu, como ele tem um compromisso de estar recebendo esse benefício, para ele continuar recebendo o benefício, ele precisa voltar a preencher. Eu não estou preocupada com essa vaga, mas eu estou preocupada com o total de funcionários que você tinha no ato que você se inscreveu. Então, você vai ter que fazer a demonstração de, fulano foi demitido e eu estou incluindo um novo funcionário para substituir aquele que eu demitia. Ele continua a receber sem nenhum prejuízo de perda, de ter bloqueio ou suspensão. Agora, se ele teve que demitir porque ele não conseguiu manter. Eu tive um problema na minha empresa e tive que manter. A lei diz que, assim, ele vai ter que ser avaliado, né, sobre um processo, e aí a gente vai avaliar para poder, possivelmente, ele tem que fazer a devolução. Hoje, a lei diz que ele teria que fazer a devolução de todo o quantitativo que ele recebeu sobre aquele quantitativo. A gente está revendo o critério dessa punição em face de várias reuniões que a gente fez e discussões, e entendeu que, se a pessoa teve que, em algum momento, perto da finalização do programa, ter que demitir ele, ela não deveria ser penalizada, não dessa forma, a não ser que fosse uma negligência ou um ato irregular. E aí a gente está revendo a possibilidade de tentar ver uma revisão da penalidade da lei junto à legislação atual. Mas isso ainda vai ser encaminhado. A Procuradoria me pediu que esperasse 30 dias para avaliar melhor o panorama e o que eu realmente quero ajustar em algum critério que essa lei tem. Hoje, se ele demitir e não me colocar outro no local, aí ele vai ter que fazer a devolução sobre esse funcionário. Ângela, tu abre aquele que você ia mostrar, que ali a gente acompanha, tira dúvidas. Eu acho que era o último slide da apresentação. Tá. Você fala o site. O site. A plataforma. Tá. A plataforma é essa que vocês estão vendo. Ela foi feita da forma mais simples possível para que vocês navegassem facilmente sobre ela. Então, assim, ela tem essas 3 barras. Essas barras indicam, a primeira barra é só para cadastrar a empresa. A segunda barra, ela é para cadastrar o empregado, é quando eu já cadastrei na primeira, e vou cadastrar o empregado na segunda. E a terceira é quando eu tenho outras coisas. Então, eu vou colocar GFIP, eu quero fazer algum ajuste, aí ele vai para essa barra aí. Ele já tem o trabalhador, né, cadastrado, e aí ele quer fazer um ajuste. Desce um pouquinho, Rafael. Aí, assim, aqui é um pouco sobre o programa que a gente escreveu, uma pequena redação. E embaixo, a gente coloca um pouco mais do que é e os benefícios e quem pode participar. Abaixo ainda, lá, tem as dúvidas frequentes, que se a pessoa quiser pesquisar para saber quais são as maiores dúvidas, quais são as prioridades, como é que pode fazer para receber o benefício. Aí, descendo um pouco mais, tem as perguntas específicas que as empresas fazem também e os funcionários fazem. Pode baixar. Esse aqui é o resultado agora, online. Eu tenho 1.561 empresas cadastradas
e eu tenho 1.478. Dessas 1.561 que são EPPs, né? São micros e pequenas empresas. Eu tenho uma visitação de 72.880 pessoas no site até o momento, pessoas, empresas. Aí tem o balanço, esse é o primeiro balanço, mas a gente vai publicar todos os outros balanços abaixo. Isso aqui é se você quiser registrar uma dúvida em contato com a gente. E tem um chat, que o Rafael pode mostrar aí para vocês. O chat, ele é bem simples. Você começa a falar com a gente, ele tem aquele que já fala automático com algumas dúvidas, entendeu? E a gente também conversa online com você. Rafael, tu quer entrar lá no cadastro para eles darem uma olhadinha. E assim, a gente vai só mostrar para vocês como é simples. Ele não tem muito requisito, a gente está entrando aí na base do cadastro, a gente vai colocar o CNPJ da ADEP, aí está ela aqui, tá certo? Rapidinho, porque ele captura do banco de dados da Receita, ele traz para mim, e aí, o que não tiver preenchido, você tem que preencher, que são os dados complementares que a Receita também não tem disponível de vocês. E aí, às vezes, o e-mail que está marcadinho ali em cima preenchido, ele vem em branco, tá certo? Ou vem em vermelhinho, ele não está acessando esse dado, essa base de dados. Aí você tem que atualizar para poder depois preencher isso. Você vai preencher na hora, mas esse mesmo dado que você colocar aí, você tem que passar para a Receita Federal para um dado bater com o outro, tá? E assim por diante, assim, essa é a primeira parte. Deixa eu Oi, pois não. uma outra dúvida com você. Rafael, olha, o ponto de corte da quantidade de funcionários da empresa é o dia 22/9. Isso. Vamos supor, eu tenho 12 funcionários na minha empresa, no dia 22/9. Aí no dia 1 de abril... Você está sem o microfone, Rafael. Deixa eu... Não, é que o Rafael estava respondendo, mas ele estava sem o microfone, ele vai responder. Sim. Deixa eu formular a pergunta. No dia 22/9, eu tinha 12 funcionários na minha empresa. Aí no dia 1/10, eu demiti 2 funcionários. 1/10. E no dia 15, eu fiz uma admissão de mais 2 funcionários. Esses 2 funcionários podem me dar direito a entrar no benefício? Não, porque, na verdade, no dia de promulgação da lei, o estoque de funcionários dele era de 12 funcionários. No dia 1º, ele reduziu para 10, então, à vista do programa, ele reduziu 2, no caso, está com estoque de 10, então ele está com 2 a menos. Logo, no dia 15, quando ele contratou esses outros 2, ele voltou ao patamar que ele tinha antes, né? Então, para que ele possa vir fazer jus ao subsídio, ele teria que contratar pelo menos mais um funcionário, ou seja, ia ficar com 13 funcionários para poder começar a receber o subsídio, né? Porque a gente tem a premissa do programa, né, que é de geração e manutenção desses empregos. Então, quando a gente vai ver lá no social, né, no CAGED, aquela empresa ela reduziu o patrocínio dela e, obviamente, repôs aqueles mesmos 2. Então, não tem sentido, entendeu? Só passa a ter sentido a partir do momento que ela bota o contrato aí da terceira funcionário. Ok, Rafael, entendido. Ângela, Rafael, alguma observação a mais? Eu acho assim que ficou bem explicado. Não sei se você tem mais algum material, mas ficou muito bem explicado para a gente. Eu acho que o pessoal que está aqui de forma presencial, que está assistindo a gente em casa, começar a testar, se inscrever, começar a testar. Qualquer dúvida, tem um canal direto com a gente, tem um canal direto com vocês. E se eles quiserem passar alguma coisa para a gente vai repassando aí para vocês também. Tá certo? A gente está à disposição. Na verdade, assim, a gente atende todo dia. Existem 2 pessoas de apoio aqui com a gente só para fazer isso. E a gente está com as agências do trabalho também, ajudando a gente a fazer esse trabalho. O Sebrae, a gente capacitou toda a rede Sebrae para fazer o atendimento para essas empresas desse programa. Então, qualquer dúvida. E aí, assim, qualquer dúvida que tenha, que esteja fora de uma alçada, que foi uma coisa bem diferenciada, aí pode falar direto comigo mesmo, Paulinho. A gente está à disposição aqui.
Fechado, Ângela. Ângela, obrigado. Rafael, obrigado. Parabéns aí pelo Obrigada a vocês. E a DEP aí, que agora é a DEP, né? A gente se acostumar, a DEP, a gente vai aperrear um bocado a vocês aí, que juntar com um bocado de ideia aqui, João, presidente da associação, a gente quer levar junto com os outros diretores e líderes do segmento, para a gente dar uma conversada aí. Obrigado, viu? Obrigado pela disponibilidade. Obrigada a vocês. A gente está verificando a reunião para vocês darem uma vinda aqui com a gente. Tá joia? Tá, obrigada. Até a próxima. Uma boa reunião aí. Na pauta tem o Senai, que é o Oziel está aí, tem a tributária, né, isso, João, que é com a Carla, e tem a Daí. Oziel entrou e vai ter que sair, é rápido. O Senai, aí pode abrir aí para o Oziel. Oziel, a palavra é sua aí, viu? Certo. Boa tarde, boa noite a todos. Obrigado aí pela participação, espaço. Zé, deixa eu fazer um pequeno resumo para o pessoal entender. A gente já teve vários projetos de eficiência energética aqui. Alguns com bons resultados, outros nem tanto. Nesse novo momento que a gente está vivendo no Senai, a gente está vendo que as coisas estão sendo feitas sem falar do passado, mas falar da assertividade desse momento. Estão sendo feitas de uma forma muito mais direta que melhor resultado para a gente. Inclusive, eu fiz um trabalho com você lá e fiquei satisfeito. Então, é isso que eu queria deixar para o pessoal que está escutando em casa, que está aqui, que você está presente e que a gente vai fazer. É só uma pequena sensibilização hoje, para a gente tirar dúvida posterior e começar o projeto assim. Pode ficar à vontade, Manuel. Perfeito, Paulinho. Eu vou tentar ser bem objetivo aqui para poder mostrar para vocês realmente qual é a grande diferencial desse momento. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Toda uma apresentação, eu posso mandar esse material para vocês. Vocês conseguem ver minha tela? Vocês conseguem ver minha tela? Sim, estou já. Certo. Bem, então, de forma prática, esse fluxo aqui, a gente explicar qual é o objetivo do programa, mas, de forma geral, a gente lançou agora o programa Mais Energia, Menos Custo, perdão, em parceria do Sebrae, né, Energia, FIEP, Senai. Esse é um escopo de um projeto de eficiência energética que tem um foco um pouco diferente, porque, a partir do momento que a Neoenergia entrou no processo, essa primeira fase, que se chama o pré-diagnóstico de eficiência energética, ela é mais otimizada. Então, como é que funciona? As empresas que desejarem participar desse projeto, a gente tem um link que a gente envia para a empresa se inscrever, a gente solicita o início do trabalho por esse pré-diagnóstico, a empresa recebe um link por assinatura digital, isso, ela assina um termo de adesão, a gente passa esse termo de adesão para a Neoenergia, e a Neoenergia envia os dados históricos de consumo de energia para o Senai fazer um pré-diagnóstico, uma análise em cima da análise tarifária. Esse é o primeiro passo básico que a gente começa num trabalho de eficiência energética. Esse trabalho ele pode ter um alto impacto ou um baixo impacto, vai depender do nível de organização das empresas. Então, no final, aqui, nesse primeiro momento, a empresa já recebe um relatório. Olha, sua fatura hoje é R$5.000 por mês, por exemplo, R$10.000 por mês. No ano, consomem, nesse exemplo, R$100.000. Esses R$100.000, só pela análise tarifária, a gente identifica 3 oportunidades aqui de readequação de demanda, de ajuste na tarifa, de um ajuste aqui no consumo reativo, de um equilíbrio no consumo no horário de ponta, fora de ponta, e a gente tem aqui o potencial de reduzir R$10.000, por exemplo, no ano. Então, é bem objetivo dessa forma. Então, você pode ter esse resultado nesse primeiro diagnóstico. A empresa vai ter empresas que vai apresentar um valor muito baixo nesse momento. Por exemplo, vai apresentar uma redução de R$1.000. Pode acontecer também. Isso significa que a empresa já tem uma calibração muito boa desses parâmetros que a gente comentou em relação a faturas, de adequação de tarifa, etc. Mas isso não isenta
que existe desperdício e má utilização de consumo dentro da empresa. Então, é onde a gente entra na segunda fase do programa. Então, as empresas que elas recebem um alto potencial nesse pré-diagnóstico, só em análise de dados, a gente entra na segunda fase do programa para ajudar ela a implantar as práticas de eficiência energética e reverter esse valor que a gente já detectou. Aquelas que não identificam essa oportunidade já no pré-diagnóstico, a gente entra para fazer uma análise aprofundada, onde a gente faz a medição dos equipamentos, onde a gente instala analisadores de energia e mede cada forno, cada máquina, cada fritadeira, freezer. A gente começa a avaliar a eficiência por equipamento, analisa toda a instalação elétrica, faz uma análise termográfica da instalação para ver se está bem dimensionado, para ver se não tem ponto quente, que está sobrecarregado a rede. Então, a gente faz todo esse trabalho de detalhamento e gera um segundo relatório, que é o relatório de intervenção. Então, a partir desse relatório, a gente consegue ali mapear um segundo momento da empresa, que agora é baseado na estrutura física e nos equipamentos, e gera também uma projeção. Olha, você tem esses pontos aqui para se trabalhar, e aqui você pode reduzir, por exemplo, R$5.000 de energia no ano. Pode reduzir aqui R$30.000 de energia no ano. E a gente coloca isso com ações que precisam de investimento, porque às vezes você precisa trocar um equipamento ou mais eficiente, mas a gente foca nas ações com baixo investimento ou sem investimento e fornece um outro relatório. Só que tudo isso não é só entrega de relatório. Então, por isso que a gente vem com essa segunda fase, e aí tem uma parceria com o Sebrae-FIEP. Eu vou falar um pouquinho sobre o valor e como é que funciona, que é o nosso consultor, ele vai atuar junto com a empresa nesse processo. Então, a gente faz todo esse estudo e o nosso consultor ele vai estar atuando, orientando, gerando um plano de ação e vai acompanhar. Aí a empresa realmente vai precisar colocar uma pessoa dela disponível para fazer uma intervenção, porque vocês que têm autonomia dentro da padaria, dos painéis, etc., nosso consultor vai orientar. Após feito todas essas etapas, a gente também gera um dimensionamento no sistema fotovoltaico, que o conceito é, a gente primeiro otimiza na fatura, depois a gente otimiza fisicamente nas instalações, para depois a gente propor um projeto, um dimensionamento fotovoltaico. Tudo isso está incluso dentro desse mesmo pacote aqui. Não sei se até aqui alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, que agora eu iria falar basicamente quanto custa isso, como é que funciona, para que a gente possa avançar. Pode seguir. Certo. Então, dito isso, a gente tem essas três grandes etapas: o pré-diagnóstico, a implantação das boas práticas e temos, no final, o dimensionamento do sistema fotovoltaico. Tudo isso está resumido aqui nesse briefzinho. Esse pré-diagnóstico aqui, junto com essa segunda fase, tudo isso, e o dimensionamento do sistema fotovoltaico, tudo isso está dentro aqui de um valor, é uma parceria do Sebrae com a FIEP, um valor para a empresa de R$ 1.161. O projeto ele custa, no total, R$ 7.734. O Sebrae paga 70% disso, que é R$ 5.418. A FIEP paga R$ 1.161 e a empresa paga R$ 1.161. Para participar desse projeto, a gente passa o link, tem aqui um contato de telefone e um e-mail. Através de qualquer um desses canais aqui, a empresa recebe o link, ela se inscreve no link e vai rodar esse passo a passo aqui desse fluxo. Ela vai receber um termo de adesão e a gente vai dar todos os encaminhamentos até chegar na fase de passar essa demanda para o Sebrae, a gente encaminha isso. O Sebrae recebe o pagamento da empresa, os 15%, recebe o pagamento da FIEP e o Sebrae libera para o Senai a execução do serviço. Dentro desse processo todo, essa fase do pré-diagnóstico, que é a análise de dados tarifária, independente das empresas quererem seguir para a segunda etapa, nós vamos fazer e vamos entregar o relatório da análise do pré-diagnóstico aqui. Para isso, é só se inscrever. E aí, o projeto ele contempla todas essas etapas, mas o pré-diagnóstico, a gente fornece ele de forma gratuita, 100% para a empresa, só que ele só olha nessa parte da tarifa, da análise tarifária, dos dados históricos. Já para entrar no detalhamento, a gente só entra a partir desse contrato, dessa prestação de serviço que o Sebrae e a FIEP está propondo aí, financiando.
É isso, para não se estender muito, fica à vontade. Seria no valor total de 7 mil e alguma coisa que você falou, se você puder me ajudar, o valor total seria 7 mil e alguma coisa, era como se fosse um Sebrae Tech, o Sebrae entrando com 70%, sendo que os 30% que normalmente fica para a empresa, a FIEP está entrando com 15% também, fica 15% de nossa responsabilidade. Como a gente está um pouco corrido, Osiel, eu queria que foi muito bom você ter dado essa introdução. A gente vai levando esse assunto, pessoal, a gente vai divulgando, vai juntando os interessados. E quando eu vi a apresentação, eu vi que algumas empresas que tinham contrato de demanda tiveram um resultado imediato numa avaliação. Nem todas, mas umas já tiveram, na primeira avaliação, tiveram um resultado imediato. E a gente vai trabalhar também algumas padarias que têm contrato de demanda. A gente vai passando tudo isso para você, tá certo? Perfeito, Paulo, exatamente. Eu tentei ser bem objetivo, mas eu tenho uma apresentação, o resultado é de 5% a 30% de redução, em média, depende do cenário da empresa, mas é isso. O que a gente vai fazer? Vai pegar o grupo que vai estar interessado e a gente faz uma reunião específica sobre esse assunto. Combinado, Zé? Combinado, perfeito, estou à disposição. Muito obrigado, Zé. Obrigado a vocês, até mais. Mais uma vez, obrigado pela parceria. Tamo junto, até mais. Pessoal, a gente vai abrir espaço para o pessoal da tributária. Acho que é Magnus que vai falar pela tributária, não é isso, Magnus? Desculpe aí a demora, Magnus, porque a gente é a nossa pauta, a gente vai seguindo essa pauta e de vez em quando vai surgindo uma dúvida, a gente tem gente assistindo em casa e tem o pessoal presencialmente. Magnus, o que é que eu vou lhe pedir? A gente vai fazendo um pequeno resumo, vai estar aqui a Darildo, que conversou também com vocês e vai mostrar um pouco da diferença do que ele achou da empresa de vocês com relação a outras empresas que ele tinha conversado. Ele gostou do que viu e ouviu. A gente faz um pequeno resumo hoje, com uma sensibilização, e a gente abre uma reunião específica para tratar só com vocês. Aí a gente junta o interessado, porque em 10 minutos, 20 minutos, a gente não vai estar para discutir tudo. Faz a sensibilização e a gente já amanhã marca a data de uma reunião específica só com vocês. É sempre assim que a gente trata. Tá certo? Fica com a palavra aí e depois eu passo para a Lorena. Obrigado, Mário. Maravilha. Paulo Pereira, obrigado pela atenção, obrigado a todos presentes aí, né? O pessoal que também está remotamente, é um grande prazer, tá? Meu nome é Magnus Brunhara, eu estou aqui representando a Tributari. Logicamente, a gente vai falar de um assunto aqui, né, que achei até interessante, vai muito em sintonia com várias coisas que foram tratadas aí durante essa bela reunião que está acontecendo. Então, acho interessante, nós estamos falando, né, muito em redução de custo, aí, melhora da eficiência, né, redução dos custos, né, eficiência energética, né, achei interessante a temática. E aqui o que a gente vai falar, tributária, né, é um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve aqui, que também é focado em redução de custo, mas um custo específico e um custo altamente oneroso para todo, né, o segmento, né, não importa o tamanho, não importa se é aquela, né, aquela empresa no Simples Nacional ou se é uma empresa maior no lucro real, com faturamento maior. Então, na realidade, os custos tributários, né, quando a gente fala, né, período pós-pandemia, né, durante pandemia, sei lá como que a gente pode tratar isso, uma preocupação que, né, foi muito grande aí dos empresários de maneira geral, foi realmente melhorar, né, buscar uma gestão mais eficiente para reduzir custo, para melhorar, né, fluxo de caixa da empresa, e realmente isso é a ordem da vez, né? E quando a gente fala de custos tributários, a gente está falando que
37% da carga tributária, né, do PIB do país é carga tributária. Aliado a isso, a gente tem aí né, várias obrigações acessórias que, né, dificultam também essa situação, né, tributária do nosso país. Desculpa, eu comecei a falar aqui, vocês estão me ouvindo bem? Só para... Ótimo. Então, vou utilizar meus 10 minutos aqui com o máximo de precisão. Então, dentro dessa carga tributária, dessas mudanças que são constantes na legislação, nos entendimentos, né? A Tributari, vamos dizer que foi uma startup, é uma empresa de um grupo que está há 20 anos no mercado, há 17 anos a gente constituiu a Tributari, que, na verdade, nós desenvolvemos um sistema, uma plataforma, um BI, uma inteligência artificial que tem o objetivo de cruzar obrigações acessórias para otimizar a carga tributária da empresa, né? Então, verificar se a empresa pagou mais impostos, mais tributos do que deveriam, né? Ou mesmo minimizar, né, eventuais riscos tributários que a empresa possa estar correndo. Então, basicamente, esse é o foco da Tributari. Eu brinco que a Receita Federal, o fisco, de maneira geral, utiliza a inteligência artificial dela para o mal, a Tributari utiliza para o bem do empresário, né? Então, basicamente, esse é o nosso foco. A Tributari, hoje, é uma das empresas líderes nesse mercado de compliance tributário, nesse mercado de gestão tributária. Então, temos aí mais de 12 mil clientes atendidos, né? A gente atua no Brasil inteiro, né? Temos aí mais de 2 bilhões recuperados aí para os nossos clientes, né? Então, a gente tem esse foco, né? Eu tinha até uma apresentação aqui, mas eu acho que para a gente tentar ser mais objetivo, eu não vou compartilhar a apresentação, né? Numa próxima reunião, a gente tendo a oportunidade, a gente faz essa apresentação. Então, como que funciona, né, esse trabalho da Tributari? A gente faz... A sua apresentação a gente faz naquela reunião específica, que a gente vai juntar realmente o pessoal para tirar todas as dúvidas, viu? E hoje... você vai fazer essa apresentação, essa sensibilização. A Dailton vai trazer um ponto importante que colabora com o que você está dizendo e a gente realmente vai juntar o pessoal, viu? Maravilha. E aí, assim, eu até queria pontuar algumas questões que, vamos dizer, eu acho que, não sei se é a expressão correta, né, mas está na moda o que está sendo chamado aí da tese do século, né? Que é, por exemplo, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Né, rapidamente, falando sobre isso, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que o ICMS não pode estar na base de cálculo do PIS e COFINS que são tributos sobre o faturamento, sobre a receita bruta. O entendimento do STF isso não é receita, né, da empresa, né? Isso é receita do Estado, não entra no caixa da empresa, né? Então, o ICMS não pode estar na base do PIS e da COFINS. Maravilha, apesar dele ter falado isso, né, assim, teve essa discussão continuou recentemente, foi modulado, né, essa decisão. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Mas recentemente foi modulado essa decisão, considerando que o ICMS, né, desde 2017, quando teve a decisão do STF em sede de repercussão geral, ou seja, foi uma decisão que valeu para todo mundo, né? Então, desde 2017, independente de ter entrado com a ação ou não, o contribuinte tem direito de pleitear, de ser ressarcido desses tributos que foram pagos indevidamente. Maravilha. O que é bacana? Eu já tenho ação judicial, eu já fiz isso, enfim. Aonde que normalmente estão os problemas, né, nesse trabalho específico?
geralmente no levantamento, montante que levanta, tem uma série de detalhes. O segmento, por exemplo, tem várias classificações tributárias, por exemplo, tem o PIS/COFINS monofásico, então eu não posso colocar o PIS/COFINS monofásico nesse cálculo, né? Porque o PIS/COFINS já foi recolhido. Tem o ICMS-ST, eu também não posso colocar esse ICMS-ST nesse cálculo, a não ser que eu tenha... Então, tem detalhes no cálculo que podem ser, né, assim, a martelada final, né, vamos dizer, a conclusão adequada, a realização do trabalho de forma adequada tem que ser feita com todo cuidado. E a tributária tem um processo não só, né, de automação, né, não só de identificar esses créditos da maneira correta, como também, né, buscar ali toda a retificação das obrigações acessórias na forma da legislação, né, na forma, né, que a própria Receita Federal reconhece. Temos seguro de responsabilidade civil que, né, cobre isso, e a gente consegue fazer porque a gente precisa, por exemplo, retificar todas as EFDs, né, a escrituração fiscal digital, e a gente precisa fazer isso tudo de forma, né, se for fazer isso manualmente, é um trabalho que é incansável para as contabilidades. Então, a gente consegue fazer isso tudo de forma automatizada, tanto os cálculos quanto a retificação, seguindo a orientação da Receita Federal do Brasil. Eu dei um exemplo, eu queria dar mais 2 exemplos, se me permitir, ainda tenho mais alguns minutinhos, né? Ainda, né, eu gostei muito da apresentação aí do SEBRAE, né, da eficiência energética. Por exemplo, as contas de energia elétrica da CELP têm uma base de cálculo, às vezes, que é indevida, né? Uma base de cálculo, aí eu estou falando foco tributário, né? Então, ali, por exemplo, a gente está vivendo aí a era de encargos tarifários, bandeira vermelha. Isso não pode ser base de cálculo para ICMS. Né? ICMS é um tributo sobre circulação de mercadoria, né? Então, né, os encargos tarifários, também aí a questão da transmissão, distribuição de energia, né, não pode ser base de cálculo de ICMS, mas, né, nas contas de energia elétrica a gente vê essa cobrança de forma indevida, incluindo o próprio tributo na base de cálculo. Então, tem essas questões. Né? Uma outra coisa também muito comum, né? E aí, independente do porte da empresa, se ela está no simples, se ela está no lucro real, no lucro presumido, quando a gente vem falando de produtos que tem o ICMS-ST, né, que o ICMS foi recolhido lá pelo fabricante, ou que tem o PIS/COFINS monofásico também, que o PIS/COFINS foi recolhido lá no fabricante, a gente vislumbra que, né, na contabilidade, né, quando classifica aquelas mercadorias, em vez de segregar, porque a empresa não tinha que pagar o ICMS, nem o PIS e COFINS novamente, né, ela acaba tributando ali o faturamento, seja no simples ou se está no lucro presumido, né? Ou mesmo se não classificou corretamente ali no lucro real, e acaba tributando novamente, sendo que aquele ICMS e aquele PIS e COFINS já foi pago. Então, isso é interessante, esse a gente consegue até restituição em espécie na conta, né, do estabelecimento, na conta da empresa. Então, assim, a gente deu alguns exemplos, tem um trabalho sobre folha de pagamento também, que é muito interessante, né, porque é base de cálculo indevida na folha de pagamento, então é muito interessante. E o que a gente, né, está propondo aí em parceria, né, com essa renomada instituição é realmente fazer um trabalho, né, de diagnóstico, sem cobrança nenhuma de honorários, tá? Então, apresentar relatórios, apresentar números sem cobrar honorários e os honorários nossos serem pagos na medida da recuperação desses créditos tributários. Então, basicamente é isso. Queria agradecer a oportunidade aí em nome do presidente, Paulo Pereira. Obrigado pela atenção.
Queria agradecer também, né, o Eduardo Jorge, o Edmilson, que, né, nos disponibilizou aí para falar um pouquinho, né, aí junto à instituição, tá bom? E fico aqui à disposição para eventuais esclarecimentos. Encerrou meus 15 minutos, fico aqui à disposição. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Magno. Pessoal da Tributari. Pessoal, recuperação de crédito é direito que todo contribuinte tem. O Estado, interessa imposto. A gente vem sendo. Beleza. O áudio não está muito legal, tá? Beleza. Melhorou? Agora melhorou. Vou começar aqui no começo novamente. Né? A recuperação de crédito, como eu disse, ela é um direito que todo contribuinte tem. Né? Depois que você pagou maior, você tem o direito de recuperar. Né? Recuperação de crédito, antes da pandemia, era poucas empresas que trabalhavam com isso. Né? Durante a pandemia, a gente viu um número muito grande, né, de empresas, de consultoria, aceitando a entrada de empresas, oferecendo trabalho, recuperação de crédito. Né? E daí é um ponto que a gente precisa de bastante atenção. Tem muitas empresas que elas não têm a qualificação técnica, e muitas vezes as empresas elas faturam, né, a empresa consultoria fatura em cima do percentual que ela recupera desse crédito. Então, muitas vezes, recupera um crédito que é um valor indevido. Então, a gente, de fato, tem que procurar uma empresa séria. Então, assim, a gente recebeu de muitas outras empresas, né, várias empresas nos procurou para querer fazer parceria, e uma delas demonstrou a seriedade que a pessoa da Tributari demonstrou. Né? E uma das coisas que me chamou a atenção, diferente de outras empresas, foi justamente a questão de seguro de responsabilidade civil. Né? E eu também umas perguntas aqui para a Neto. Magno, você falou que tem um seguro de responsabilidade civil, certo? E dá uma certa garantia a empresa que fazer esse processo. Né? Quem também vai entrar? Você faz um levantamento sem custo, e daí só um MUF, se você cobrado em cima do êxito, né? Perfeito. E após o trabalho executado, Magno, por exemplo, você executou o trabalho, a empresa recuperou o crédito, só que aí tem 5 anos para frente, e a Receita Federal ou a Receita Estadual pode fiscalizar a empresa. Você faz esse tipo de acompanhamento? Maravilha, Paulinho. Eu agradeço. Desculpa. Sim, né, quando a gente está falando disso, não basta, né, simplesmente apresentar um relatório, apresentar um número. Né, eu acho que você se posicionou muito bem. Teve algumas empresas, né, talvez até, desculpa a expressão, algumas até aventureiras, lógico, tem muitas empresas sérias no mercado, mas eu tive aqui alguns clientes, né, que a gente teve que assumir depois, porque compensou crédito que não deveria, compensou indevidamente, e vamos dizer que aquele benefício virou pesadelo. Né? Por que o benefício virou pesadelo? Quando compensa indevidamente, quando levanta um crédito indevidamente, compensa, além de ter uma, né, glosa daquele crédito, volta com multa, né? Às vezes pode voltar até com responsabilidade criminal se tiver, né, enfim, né, não foi feito adequadamente. Então, por isso que eu falo que às vezes pode virar uma dor de cabeça. A gente pegou algumas empresas que isso aconteceu. Então, lógico, assim, não pode ser diferente disso, mas a gente trabalha na mais absoluta transparência, né? Apresentando, inclusive, grau de risco, a gente apresenta relatórios, a gente fala, isso existe um risco, judicializa, isso é administrativo, isso já é direito, isso foi talvez uma falha do sistema que gerou uma tributação sobre isso. E sim, né, a nossa assessoria não é só no levantamento, acompanhamento, compensação,
mas toda a assessoria posterior, tanto jurídica quanto contábil, na utilização daqueles créditos. Então, se isso demorar... Se isso demorar, sei lá, a gente, toda responsabilidade é nossa, inclusive com seguro de responsabilidade civil. Seguro a gente contrata para não utilizar, assim é a nossa apólice há 6 anos, né? Mas a gente tem um seguro aqui de R$3 milhões de apólice, tá? Magno, quem se interessar já com essa apresentação, a gente vai fazer uma reunião específica, mas eu já quero dar início ao meu processo de análise. Como é que a gente faz? O que é que a gente precisa passar para vocês de cada empresa? Até está conosco aqui, né, nossa gerente comercial, a Carmen, não sei se ela... só queria que ela desse um oi aí. Como que é interessante, né? A gente... o objetivo é a gente dar uma condição diferenciada aí, realmente, para os associados da EPAM, né? E realmente dar um benefício diferenciado, né? E a gente vai firmar um contrato de prestação de serviço, a gente vai pedir uma documentação. Geralmente, a gente pede a documentação dos últimos 5 anos, né? Para fazer esse levantamento, essa auditoria, né? A Carmen, eu acho que ela pode disponibilizar aí no chat o contato dela. Quem quiser, já vamos startar isso. Eu já vou pedir para ela, né, colocar aí no chat tanto e-mail quanto telefone, né, e se apresentar, logicamente. Que a gente pede um prazo, presidente, de 30 dias úteis pela utilização do próprio sistema que a gente tem, mas a gente precisa aí de um prazo de 30 dias úteis para processar isso no nosso sistema, fazer os cruzamentos, né, gerar isso, mandar para a auditoria, né, gerar os relatórios jurídicos, né? Então, se a gente conseguir antecipar, né, eu falo assim, cada mês que a gente, né, cada mês que se passa é um mês que se perde pela prescrição, né? A gente só tem direito de buscar os últimos 5 anos. Então é importante, né, que, né, quanto antes essa decisão for tomada aí, né, pelo empresário, disponibilizando essa documentação, a gente consegue realmente já fazer esse levantamento, né? Então, acho que respondi a sua pergunta. Respondeu. Obrigado, irmão. Magno? Sim. Obrigado pela resposta. Vai criar o grupo, vai criar um programa de contato e a gente tiver interesse, né? Posteriormente a gente marca esse novo encontro para explicar melhor, fazer uma apresentação mais detalhada, empresário, tá? Reforçando novamente, né? A recuperação de crédito, pessoal, é um direito que o contribuinte tem, né? Então, a gente tem um leque muito grande de segurança cobertada. Então, eu acho claro, muito empresário tem que ser. Carmen, você já tem um contato com o Estevão, você já está em contato com ele, e vocês podem dar início a esse processo de quem já se interessar para ir adiantando por esse processo, porque pode ser que na reunião a gente tenha esses 30 dias, mas a gente já chegue com alguma coisa ou não. Mas interessante é que quanto mais se demora, menos tempo eu tenho para recuperar o Exato. Viu? Então, pode passar aí para Estevão e a gente vai dando um andamento ao assunto, viu? Obrigado, perfeitamente. Obrigada, viu? Obrigada, doutor Paulo, Estevão. Obrigada a todos presentes. Obrigada pela disponibilidade. E amanhã eu já faço contato com o Estevão para nós já iniciarmos esse trabalho e do lado de cá o que nós pudermos fazer para otimizar e trazer esse resultado, esse fluxo de caixa às empresas ligadas ao sindicato, nós temos toda essa estrutura para poder atender. Nós agradecemos muito a participação.
Obrigado, cara. Obrigado, Mário. Se vocês quiserem continuar com a gente aqui, a Dailton vai continuar no assunto tributário, mas fiquem à vontade, tá certo? Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, cara. Boa tarde a todos presentes. Obrigado realmente pelo espaço disponibilizado aí. Um grande abraço, ficamos aqui à disposição de vocês. Boa tarde a todos, obrigada. Pessoal, dando andamento aqui, recentemente, eu recebi uma série de questionamentos sobre o diferimento que se conhece na aquisição de máquinas e equipamentos. Normalmente, a empresa vai comprar máquina fora do estado, ou máquina exportada. O pessoal, normalmente as perguntas eram: eu comprei a máquina, paguei o imposto, do diferimento do ICMS, e aí? Eu tenho que pagar ou esse valor eu posso solicitar o diferimento e não pagar? Né? Pessoal, é o seguinte: comprar máquina e equipamento para utilizar na produção da empresa, ela tem direito, sim, ao diferimento do ICMS, tá? O decreto ele fala o seguinte: saída interna de importação do exterior ou aquisição interestadual de máquina, aparelho e equipamento com montagem, né, bem como as peças utilizadas no pequeno montagem da máquina, destinada a integrar uma atividade do adquirente, seja ele industrial ou produtor. Então, vale salientar que a máquina ela deve fazer parte do processo produtivo, isso é um dos requisitos, tá? E um outro questionamento que foi feito é: eu solicitei o diferimento, não paguei, depois da CEPAS acabou que veio e cobrou novamente. Então, o que é que acontece, pessoal? Uma das coisas que tem causado bastante problema é justamente a forma como a contestação é feita, a defesa. Tá? Então, o correto é analisar todos os aspectos, né? Verificar se o MCM realmente está numa política de máquina, de equipamento, porque a gente tem que ter a seguinte noção: o auditor que vai estar lá do outro lado analisando a informação, muitas vezes não tem conhecimento daquela máquina, ou do perfil da empresa, se aquela máquina vai ser utilizada ou não na produção. Então, o importante é analisar o KNAI realmente, a empresa KNAI ligado à produção, tirar foto do equipamento para anexar na contestação, que é possível tirar foto e anexar ela. E também, no texto da contestação, é importante você detalhar como é que você vai usar aquela máquina. Então, esse armário é um equipamento que é utilizado para o processo produtivo do pão, é essencial para que o pão ele permite. Então, é um equipamento que é essencial. Então, você tem que demonstrar para a pessoa que vai analisar, via foto, via documento, e o máximo de detalhe que você colocar vai lhe ajudar. Tá? A única certeza é que realmente a certeza ela vai muitas vezes indefinir, mas normalmente, quando a gente vai pegar essa contestação para analisar, não tem argumento nenhum. Muitas vezes é anexado um decreto que não faz correlação com o do diferimento e não tem nenhum texto que diga: essa máquina vai ser utilizada em determinado setor. Não tem essa informação, porque muitas vezes é indefinido. Então, assim, máquina, equipamento, peça para montagem, tá? Só não peça para manutenção. Isso aí não tem como ser contestado. Olha, só uma pergunta aí, por favor. A questão do imposto, do ICMS, ele é cobrado a partir do momento que passa na barreira. Isso? Então, vamos falar de São Paulo, não foi? Chegou aqui na barreira e diz: tem que pagar esse imposto. Geralmente, qual é o prazo que a CEPAS dá para você pagar esse imposto? Porque o que é que eu vejo, às vezes, o contador falando e diz: o prazo é curto, se tu não pagar, aí tu entra com pedido, eles podem ser que demorem para avaliar, passe o prazo do pagamento, e lá na frente foi indefinido, tu vai ter que pagar multas e juros. Então, ele meio que aconselha você pagar e depois tentar pegar o valor de volta. E até foi o meu caso recentemente que eu falei contigo para a gente estar fazendo um requerimento, né? Um imposto de uma máquina que a gente comprou.
Isso. O que acontece, Rafael? Se a nota fiscal passou lá no posto da fronteira no último dia do mês, esse valor de imposto ele vai ser calculado na data do mês seguinte. Agora eu não recordo a data, não posso ver a data e passar depois para vocês lá do grupo, tá? Mas acaba que o prazo realmente fica curto, porque precisa toda uma análise para ser feita. E muitas vezes a empresa ela deve, às vezes, quando está com alguma inconsistência na CEPAS, aí você realmente tem que pagar para poder liberar aquela mercadoria, né? Porque a CEPAS não vai ter tempo hábil para fazer aquela prática naquele momento. Mas, assim, o ideal é realmente, quando fizer a emissão da máquina, já passar essa nota fiscal para o contador e dizer, ó, eu estou comprando essa máquina, esse equipamento, verifica a possibilidade aí de diferimento. E daí, você vai ter tempo útil para fazer essa contestação, porque na hora que a nossa fiscal está passando ladeira, e ela constar lá no estado de fronteira, você já pode fazer essa contestação. Então, antecipa as informações, tira a foto da máquina, tira a foto do equipamento, passa ao seu contador as informações de forma detalhada, onde você vai utilizar aquela máquina, vai utilizar na produção. Tá? Agora, sim, a máquina, o equipamento ou o aparelho, ele tem que ser utilizado na produção. Porque se for um equipamento que não for utilizado na produção, ele vai ser indeferido. Tá? Então, pessoal, o ponto de trazer hoje foi esse tipo de experimento. Quem tiver alguma dúvida, quiser procurar depois, estou à disposição, tá? Eu comprei uma máquina 2 meses atrás, paguei o do ICMS. Tem como eu rever esse valor de imposto? Tem sim, como a gente rever, fazer uma contestação e solicitar o ressarcimento desse valor do ICMS. Tá bom? Obrigado, pessoal. Se posso até complementar a pergunta que foi feita aí, né? É interessante. Na realidade, a lei de execuções fiscais tem um meio próprio para cobrar, né? E, infelizmente, o fisco, né, ele utiliza de meios, vamos dizer, escusos, né, para não dizer de outra forma, para garantir seu recebimento. Que a forma como, né, assim, então uma mercadoria foi apreendida num posto, na fiscalização, né, teoricamente, né, o fiscal ele não pode, né, exigir que haja o pagamento do tributo para liberar a mercadoria. O que ele pode até fazer é o seguinte, ó, eu vou autuar, você quiser se defenda, mas a mercadoria não pode, né, ser meio de cobrança do fisco. Então, eventualmente, isso acontece, já, né, por via de mandado de segurança, a gente consegue, às vezes, liberar isso, mas, né, o fisco, às vezes, tem muitas armas e a gente tem poucas. Por isso que eu acho que sempre que a gente fala em recuperar tributo, né, Desculpa, João. João, né? Ou deveria, mas o que é mais comum, pelo menos aqui em Pernambuco, é apreensão de máquina. O mais comum hoje, pelo menos em Pernambuco, é a retenção da máquina na fronteira para pagamento do imposto antecipado. Hoje, o que mais tem acontecido aqui é isso. E muitas vezes é que um equipamento vendido fica de centavo. Tem alguma diferença assim, de recolhimento. Já aconteceu muito com todos aqui presentes, de 10, 20, 50 reais, 5 reais. Isso é um absurdo. É um absurdo. Isso, na minha opinião, isso é um crime, né? Eu acho assim, o fisco tem às vezes, assim, a atividade empresarial me parece, né, que eles tentam criminalizar a atividade empresarial. Lembrando que a atividade empresarial é que move a economia do país, né? Que se paga, quem move, quem paga, né? São os impostos que movem a economia do país, que movem a máquina do governo. E tem hora que o empresário, trabalhando seriamente, vira vítima, né? Infelizmente. E isso, né, que você está me falando é crime. Para mim, isso é um absurdo, é inacreditável, é ilegal, é imoral, mas a gente sabe que o fisco faz e faz como uma ferramenta que ele tem, né?
e que, né, no meu ponto de vista, uma ferramenta que ele faz de forma ilegal. E volto a falar, forma de cobrança de imposto está lá na lei de execução fiscal, e reter mercadoria, né, não é forma. Se quiser, então eu vou autua, mas libera minha mercadoria que eu não posso parar. E às vezes, assim, né, pode ser mercadoria perecível, né, enfim, o prejuízo pode ser muito maior, né? O resto é dúvida. Eu tenho várias ações com o escritório local. Eu acabei de voltar para os simples, a pandemia, mas eu era muito prejuízo. Sou fácil não, né, também? Tenho várias ações com o escritório local tributário que você trabalha. A solucionar. Acabei de receber agora R$14.000 uma ação. Tem uma ação de custe e custe de energia. Tem do ICMS do Piscofins. E mais pelo menos mais 2 ou 3 ações que eu vou saber como detalhar das ações. Uma delas, eu tive agora, agora, de 14 mil. Acabei de gastar esse dinheiro. Foi rápido. Agora, eu queria, só para concluir essa parte da questão tributária, eu queria voltar para o Ministério saber de diabetes sobre a C6. Ao menos a gente está aqui ouvindo falar desse banco, a gente fica muito temeroso de sair de uma empresa que a gente conhece há muito tempo, como o Reis, Cielo. Alguns têm experiência aqui com a BIM, mas apareceu agora essa C6, que o taxa é acessível, adquirindo de cartão de crédito, voltando ao assunto. E eu falei no começo, ao mesmo tempo que a gente confia mais nessas empresas negativas, eu comecei a reunião falando da minha experiência negativa com a Cielo. Eu estou aqui já em taxa de embarcamento. Então, falei ali, porque a C6. A C6. C6 Bank, o meu nome de ficha, pessoal. A C6 Bank, assim como houve um certo preconceito com empresas como o Nubank e Banco Inter. Então, essas empresas revolucionaram muito o mercado. Então, a C6 Bank, ela vem com uma proposta muito agressiva. Eu acho que vale muito a pena um voto de crédito na empresa, já que tem todo um arcabouço, né, jurídico por trás que garante, que traz uma certa segurança. Tá? Então, João, assim como foi o Nubank, o Banco Inter, que foram empresas que hoje é sucesso, né? Desde 2014, 2015, acho que até 2017, eu era cliente de bancos tradicionais, e era a maior confusão para você marcar um bate-papo com o gerente. Depois que eu migrei para os bancos digitais, meu amigo, você fica uma agência de banco mais. Né? Não teve mais um tempo para gastar 1 ou 2 horas com o gerente do banco. Hoje, no chat, eu resolvo em questão de 10, 15 minutos. Então, já que essa empresa nova está chegando, a gente só pergunta, mas é uma empresa nova, qual é a gente não tem? Então, assim, da mesma forma, um pouquinho, né, todo bem, sucesso do Banco Inter, acho que vale muito a pena a gente dar um voto de confiança. E se não tiver 100% de segurança, testa, usa uma maquineta só, não tem outra, da Cielo, ou qual seja que você usa. Mas, assim, do meu ponto de vista, eu acho que vale a pena testar, porque acaba tendo uma redução de custo muito grande para o negócio. Ok. Obrigado, Magnus. Um abraço. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, João. Obrigado, presidente. Obrigado, Estevão. É isso aí, né? Eu acho que o importante é realmente ter empresas sérias que deem, né, credibilidade no trabalho que vão fazer. O foco né, desculpa, o áudio estava um pouco ruim, mas a tributária tem um foco menos judicial, tá? O nosso trabalho é mais administrativo, menos judicial. O foco realmente é
menos ação judicial, né? Muito com coisas que já são consolidadas, ou erros, né? Então, a gente tem um foco, às vezes, um pouco diferente. Mas, mais uma vez, queria agradecer. E, né, o tema é muito bom para se debater, muito bom para conversar. Né? A gente pode falar, né, ficar uma semana que a gente ainda não esgota esse assunto. Mas eu fico aqui à disposição para a gente conseguir marcar, né, e esse desafio aí para a gente marcar uma próxima reunião para a gente poder detalhar mais esse assunto. A gente já vai estar no andamento e vai estar em contato com o Estevão e a gente já vai trocando informações sobre isso. Obrigado, Magno. Perfeito, um abraço, boa noite, pessoal. Obrigado os que estão presentes aqui no nosso auditório. Obrigado a quem nos assistiu em casa. A gente está dando encerramento aqui a reunião. Coloca em discussão a ata do sindicato, que vocês já receberam. Ata em discussão aprovada. Para encerrar a associação, como a ata é única, então aprovada, boa noite. Até a vez que vem.